Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 21, versículo de número 15, diz: E depois de terem jantado, Jesus disse a Simão Pedro: Pedro, você me ama mais do que a estes? E ele respondeu dizendo: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. A nossa memória, a capacidade de armazenamento do ser humano é algo extraordinário. Alguns cientistas dizem que a capacidade de armazenamento do cérebro humano é cerca de 1 milhão de gigabytes. Ou seja, nós vamos viver basicamente a vida inteira e nós não vamos esgotar esse HD, essa nossa memória. Claro que é uma coisa diferente da outra, memória e processamento. A gente, por mais que tenha uma memória gigante, às vezes o nosso processamento é um pouco lento. Talvez você já teve a experiência de tentar lembrar de uma coisa que você sabe que sabe, mas não consegue dizer, e trava, e alguém diz: está na ponta da língua e eu não consigo dizer. Assim como nós gravamos tudo, nós não temos o botão delete. A gente não consegue apagar da nossa memória certas coisas. A gente esquece, mas apagar a gente não consegue. E há memórias que nós desejaríamos apagar. Há dias da nossa vida que a gente queria extirpar da nossa memória e nunca mais lembrar. Alguns traumas que fazem parte da gente, que nós gostaríamos de colocar no mar de esquecimento e nunca mais lembrar. Mas também existem as memórias que são traumáticas, que nos fizeram doer, que são importantes que elas existam. São as chamadas memórias de aviso. Eu me lembro que quando eu era menino, essa minha memória de aviso ainda estava sendo formada. Tinha uma moto com escapamento quente e meu pai disse: não chega perto, você vai queimar a perna. E eu olhei a moto me olhou, e parece que uma coisa atraiu a outra. E quando eu vi, eu estava brincando no lado da moto, até que eu encostei a perna no cano do escapamento e queimou a perna. E meu pai olhou para mim e disse: eu falei para você que estava quente. E aquilo dali serviu para mim por muito tempo. A moto estava, eu não chegava perto, porque eu sabia, porque eu tinha uma memória que me dizia: dói, machuca. Então as memórias que nos fazem, que às vezes nos machucam, que nos fazem às vezes até mesmo chorar, muitas delas não podem ser apagadas, porque elas nos livram, elas nos não deixam esquecer daquilo que não pode ser esquecido. Sabe, quando Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas, Jesus estava trabalhando na memória de Pedro, porque Pedro tinha uma história com Jesus, e é uma história extraordinária. A Bíblia diz que Pedro foi encontrado na beira do mar, depois de vir de uma pesca fracassada. Pedro estava naquele momento no seu trabalho fracassado, e ele encontra Jesus, e a Bíblia diz que Jesus usa o barco de Pedro para pregar naquela ocasião. E quando a pregação acaba, Jesus olha para Pedro e pergunta se Pedro havia pescado alguma coisa, e ele disse que não. E aí Jesus disse para Pedro: então volta e joga para o lado direito. Uma das falas de Pedro que muita gente enfatiza como sendo bom, na verdade é ruim. Pedro olha para Jesus e diz: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Na verdade Pedro estava dizendo para Jesus: se der errado, a culpa é sua. Foi você que foi, eu sou pescador, o Senhor não. Então sobre a tua palavra eu vou lançar. Então se der errado, é a tua palavra, foi você. E a Bíblia diz que Pedro joga a rede para o lado direito, e quando Pedro joga a rede para o lado direito tem peixe, ele pesca. Então ele volta com a rede cheia de peixes, chega na beira da praia, e a Bíblia diz que ele não conta, não tem a quantidade de peixes. A Bíblia diz só que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, hoje tu é um pescador de peixes, mas eu vou te transformar num pescador de almas. Pedro larga as redes, larga os peixes, larga o barco, fica tudo para trás, e a Bíblia diz que Pedro segue Jesus. Jesus trabalha na vida de Pedro. Pedro é trabalhado por Jesus, moldado por Ele. As histórias que envolvem Pedro sempre são um pouco dramáticas. Pedro andando sobre as águas, Pedro negando Jesus, Pedro sendo exortado por Jesus, e ao mesmo tempo um pouco antes sendo elogiado. Ou seja, tudo que envolve Pedro envolve um pouco de drama. É por isso que eu coloquei o nome do meu filho de João e não de Pedro,
Porque se ele fosse dramático igual Pedro era, eu acho que eu ia me incomodar demais. Pedro era um discípulo que, se Jesus pudesse escolher com o crivo que a gente escolhe as coisas, nós nunca escolheríamos um Pedro para andar junto. A gente escolheria somente João. A gente não escolheria Judas, a gente não escolheria Pedro. E a Bíblia conta que no meio de todo esse processo que Jesus fez com Pedro, de trabalhar na vida dele, de tirar ele de pescador de peixes e transformar ele num pescador de homens, quando tudo está quase acabando, a Bíblia diz que Jesus morre na cruz do Calvário, ressuscita. E um pouco antes desse texto que eu li, Pedro é encontrado na beira do mar, voltando a ser quem ele era antes. Pedro está voltando a pescar. Pedro desistiu. Pedro abandonou. Pedro não consegue lembrar naquele momento que ele já não era mais pescador. Aquela memória de aviso dele não vem. Não dá certo mais pescar se ele não estiver junto. E ele volta a pescar. E quando Jesus encontra ele, ele já passou a noite inteira pescando. E aí Jesus está na beira da praia. E se fosse eu e você, a gente ia olhar para Pedro e dizer: Pedro, tu é um burro. Eu te avisei. Eu já era. Você não serve mais para pescar. Você só me desaponta. Você só me decepciona. Porque esse é o nosso modo de agir. Mas a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro. E interessante é que Jesus tinha já com ele pão, brasa e peixe. Jesus estava esperando eles. Quando Pedro está chegando, Jesus olha para Pedro e diz: tendes alguma coisa de comer? Aí Pedro diz assim: não. Aí Jesus diz: então volta, joga a rede para o lado direito. Sabe o que é isso? Jesus está fazendo um refresh na mente de Pedro. Está fazendo ele relembrar a história. Quando Jesus fala isso, joga para o lado direito, na cabeça de Pedro, provavelmente ele disse: eu sei do que se trata. Quando ele ouve de Jesus dizendo: joga para o lado direito, volta, ele já não diz mais sobre a tua palavra, porque agora ele sabe que sobre a palavra dele não tem como dar errado, não tem como dar problema, porque ele é perfeito, ele não erra, ele é Jesus. E aí a Bíblia conta que Pedro volta a pescar calado. E quando ele joga a rede, a Bíblia diz que já não podia se trazer a rede para o barco pela quantidade de peixes. Aí João olha para Pedro e diz: Pedro, você sabe quem está lá, né? É Jesus que está lá, Pedro. Pedro já sabia. Pedro se joga no mar e vem pelo mar arrastando a rede. E Jesus está esperando ele. E na cabeça de Pedro está passando um filme, porque ele lembrou de tudo aquilo que Jesus já fez. Ele já lembrou do processo. Ele já lembrou que ele negou Jesus por 3 vezes e o galo cantou. Está passando um filme na cabeça dele. Ele está pensando: eu desisti dele, mas ele não desistiu de mim. Pedro precisava lembrar disso. Pedro não podia esquecer. E Jesus está na beira do mar só para garantir que Pedro não tinha esquecido. Não tinha esquecido que ele ouviu de Jesus que ele seria uma pedra sobre a qual Jesus edificaria a igreja dele. E aí quando ele está na beira do mar, na beira da praia chegando, a Bíblia diz que Jesus dá um tempo para Pedro contar. Antes ninguém conta peixe. Agora parece que eu vejo Jesus dizendo: conta, Pedro. Tem tempo para contar. Conta, já tem brasa aqui, já tem pão, já tem peixe. Não é desse peixe que eu preciso, eu só preciso que tu lembre. Ele conta os peixes. Quanto que deu, Pedro? Não está na Bíblia, eu estou inventando. Quanto que deu, Pedro? 153. Precisa do peixe ou não? O que você vai fazer com esses peixes, Pedro? E essa rede que você comprou que você não precisava mais? Porque a rede de Pedro foi abandonada na beira do mar. Pedro investe no erro dele. Ele compra rede nova, barco novo, porque aquilo apodreceu na beira do mar, ficou para trás. Tem gente que esquece que já deu errado, esquece que já tropeçou no mesmo buraco, na mesma atitude, na mesma postura, e faz errado de novo e de novo e de novo. Deus já falou centenas de vezes e ele cai na mesma pedra, no mesmo buraco.
E aí eles vêm para um círculo, ninguém tem coragem de perguntar se era realmente Jesus. E quando está aquele ambiente constrangedor, Jesus olha diretamente para quem precisava lembrar e diz: Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. Aí Jesus diz: lembra, apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Irmão, Jesus tinha negado Pedro 3 vezes. Parece que Jesus está só não fazendo Pedro lembrar, como está fazendo Pedro empatar uma conta que ele não poderia empatar nunca mais. Jesus está trazendo a memória dele: se tu me amas, apacenta a minha ovelha. Se tu me ama, obedece a minha voz. Se tu me ama, faz aquilo que eu fiz você para fazer. É uma memória que Pedro está lembrando, que não poderia ser apagado. Talvez no dia foi constrangedor, doeu, porque ele teve que abandonar alguma coisa que ele gostava, mas agora tinha algo novo para ele viver e ele precisava viver. Quando Pedro é questionado pela 3ª vez, o filme passa completo. Ele lembra do galo que cantou quando ele negou 3 vezes. Ele lembra de absolutamente tudo. E a Bíblia diz que o semblante de Pedro cai, entristece, e ele diz: Senhor, tu bem sabes que eu te amo. Se tivesse uma versão do Dave, eu ia completar assim, que Jesus disse: que bom que você lembrou. Que bom que você lembrou.